Nova era de Essex. Opa, nessa aula aqui eu vou estar te mostrando o básico do Blender. Então, caso você já saiba o básico, como se movimentar, onde ficam as ferramentas e essas coisas, então você não precisa estar assistindo, beleza? É só marcar a aula aí como feita e vai para a próxima. Agora, caso você nunca abriu o Blender ou você não sabe como mexe direito, então assiste aí que eu vou estar mostrando algumas coisas aí para você estar conseguindo se familiarizar um pouco com o programa. Lembrando que vai ter mais aulas, então essa aula aqui é mais para você ter uma noção ali dentro do programa, então você não precisa estar aprendendo tudo agora, beleza? É nóis! Blender aberto, eu vou clicar aqui fora desse painel para poder estar fechando ele. Primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui em View, vai vir em Navigation, vai descer aqui embaixo. Em Walk Navigation, você vai apertar o botão direito e vai vir aqui na segunda opção aqui, ó. E você vai pressionar a tecla Shift e a tecla F. Pronto, agora você já consegue movimentar com o mouse, beleza? Apertando o Shift e o F, você vai conseguir movimentar pelo mouse e pelo WASD. Então olha só, você consegue movimentar aqui. Se você apertar o Shift, você vai conseguir vir para frente mais rápido, para o lado mais rápido. Com a letra Q e a letra E, você consegue subir e descer. Essa daqui é a nossa viewport, aqui é onde a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou ativar essa opção para poder aparecer as teclas que eu estou pressionando. Isso daqui é um addon que eu instalei aqui. Olha só, qualquer coisa que eu faço vai aparecer aqui e aí você vai conseguir visualizar melhor. Aqui em cima a gente tem algumas opções aqui, eles são basicamente algumas layouts, né, já feitas, já montadas, e a gente não vai estar utilizando isso agora. Então volta aqui para layout. Aqui embaixo a gente tem a nossa timeline, beleza? Isso daqui é onde a gente vai estar colocando alguns keyframes para poder estar fazendo algumas animações. Aqui em cima a gente tem os nossos objetos, que no caso são esses objetos aqui padrões, que já vem quando você acaba de abrir o Blender. Mas aqui no Blender isso daqui não é como no After Effects, isso daqui não funciona como uma hierarquia. O que é isso? Isso significa que se a câmera está aqui em cima, não faz diferença. Se ela está aqui embaixo, não faz diferença. Se o cubo está embaixo, aqui não faz diferença nenhuma, beleza? Aqui a gente tem a nossa câmera, aqui tem uma luz e aqui um cubo que já veio aqui padrão. Aqui ainda no lado direito, aqui embaixo, a gente tem algumas propriedades aqui, beleza? Ó, tem várias opções aqui, só que a gente não vai estar entrando nisso agora, beleza? No caso aqui é o nosso motor de renderização. A gente vai sempre estar trabalhando aqui em Cycles. E nessa opção aqui, onde vai estar Device, CPU, você coloca em GPU, para poder estar usando a sua placa de vídeo. Para deixar essa configuração salva, você vem aqui em Edit, em Preference, aqui em System, você deixa aqui também já em CUDA, beleza? Você coloca aqui em CUDA e ativa só a sua placa de vídeo. Você vai vir aqui embaixo e vai dar um Save Preference e pronto, já vai estar salvo. Quando você abrir seu Blender vai estar com essas configurações. Mas é sempre bom você vir aqui e conferir isso. Aqui no nosso lado esquerdo a gente tem algumas ferramentas. No caso, essa daqui é Select Box. É só uma ferramenta de seleção mesmo, olha só. Se eu seleciono aqui não faz nada do nosso projeto. Mas se eu seleciono um objeto e venho aqui nessa opção, olha só. A gente consegue movimentar ele para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado. Aqui nessa opção de baixo a gente tem a rotação. Olha só, a gente consegue estar rotacionando o nosso objeto. Aqui embaixo a gente tem essa opção aqui que é meio que uma escala, a gente consegue esticar nosso objeto assim, ó, aumentar a escala dele para os lados, para o outro lado. Aqui embaixo a gente tem essa opção aqui que é como se fosse tudo em um só, ou seja, a gente consegue movimentar nosso objeto para cima, para baixo, para os lados, a gente consegue rotacionar, a gente consegue esticar. Essa opção aqui, olha só, esse cursor, ele basicamente vai definir onde seu objeto vai nascer. Por exemplo, olha só, eu movimentei ele para cá. Eu aperto o Shift e o A, ele vai me abrir esse painel aqui com várias opções que eu posso estar criando alguns objetos. Aqui em Mesh vai ter alguns objetos padrões, como um plano, um cubo, um círculo, uma esfera e assim por diante. Se eu clicar aqui em plano, olha só, ele vai criar um plano, só que ele não nasceu aqui no padrão. Ele nasceu aqui por causa que o cursor está aqui. Se você por acaso movimentou seu cursor aí sem querer para algum lugar, você pode simplesmente apertar o Shift e a letra C, que ele vai restaurar, beleza? Eu vou deletar esse plano aqui. E agora que o cursor já foi restaurado ali no padrão, eu vou apertar a tecla Shift e o A e ele vai abrir esse painel. Eu vou criar um plano novamente. Para mim aumentar o tamanho desse plano, eu não vou vir por aqui e aumentar por aqui. Porque isso daqui vai demorar muito, beleza? Então existe o atalho aí, que no caso é o S de escala. Você vai simplesmente apertar o S e vai mexer seu mouse, olha só. Eu estou movimentando meu mouse e ele vai expandir aqui o nosso plano. Se eu apertar a tecla R, eu consigo estar rotacionando o nosso objeto.
Se eu apertar o R uma vez, duas vezes, olha só, eu consigo movimentar ele também. Com a tecla G, a gente consegue estar movimentando, olha só, apertei o G, movimentei meu mouse e eu consigo movimentar ele para os lados. Ah, mas e se eu quiser movimentar só no eixo X, por exemplo? Só quero que ele vai para um lado específico. Você aperta a letra G, você vai conseguir movimentar. Você vai apertar o scroll do seu mouse e olha só. Aqui ele selecionou já, ó, só dei um clique e ele selecionou o eixo Z. Nesse caso, então, ele vai movimentar só para cima e para baixo. Mas se eu quero que ele vá para o eixo X, eu vou clicar no scroll e segurar ele. Olha só, vai aparecer esse risquinho ali e eu vou conseguir selecionar o eixo que ele vai se movimentar. Por exemplo, aqui eu vou escolher o eixo X, olha só, soltei o meu mouse, ele já selecionou, então se eu movimentar meu mouse ele vai estar mexendo nesse eixo, beleza? Vou voltar aqui no padrão. E como vocês podem ver, o nosso objeto aqui ele não tem nenhuma textura, porque olha só, aqui em cima a gente tem 4 opções. Essa opção aqui é o sólido, ou seja, ele só vai mostrar o nosso objeto em sólido. Mesmo que ele tenha textura, ele só vai mostrar o sólido do nosso objeto. Aqui a gente tem essa opção aqui que é o wireframe, ele só vai mostrar as linhas aqui do nosso objeto. Aqui nessa opção a gente tem o preview do nosso material, no caso não tem nada aqui ainda. E aqui é o nosso material renderizado, olha só. Eu ativei ele, ó, agora a gente consegue ver ele em tempo real. Por exemplo, aqui tem essa luz, e olha só, se eu movimento a luz, ó, vai movimentar ali. Como não foi adicionado nenhuma textura, então vai estar tudo assim, preto e branco ainda. Ah, mas como que eu faço então para me ver como é que vai ficar na minha câmera, né? Como é que eu faço para me ver como é que vai ser o resultado final ali? Você vai vir com o seu mouse aqui em cima, e olha só, aqui no cantinho ele vai ficar meio que como se fosse um X. Você vai clicar e vai arrastar ele para o lado. Olha só, a gente vai ter agora 2 painéis. Posso movimentar aqui, olha só, a nossa visualização que não vai alterar nada ali no outro lado. Agora, se eu clicar aqui no objeto e movimentar ele vai movimentar ali também. A gente só duplicou a nossa visualização, beleza? Mas eu quero ver como é que vai ficar na câmera. Como que eu faço? Aqui a gente tem essa opção aqui de câmera. Você pode simplesmente clicar. E pronto, isso daqui é onde está a câmera. A nossa câmera está olhando para lá, eu posso movimentar aqui e vou montando o nosso cenário por aqui. E assim a gente vai ver como é que vai ficar nosso cenário, beleza? Para mim melhorar isso daqui, como que eu faço? Eu seleciono a nossa câmera lá em cima, ó. Selecionei a câmera aqui do lado. E descendo aqui, ó, vai ter essa opção aqui de câmera, aqui em propriedades. Aqui a gente tem várias opções da nossa câmera, como a lente, aqui como sensor da câmera. E essas coisas aqui são muito importantes, só que isso a gente vai ver mais pra frente, beleza? Descendo aqui embaixo a gente tem o viewport display. Aumentando isso daqui, olha só, tudo em volta da câmera vai ficar preto. Isso daqui é ótimo pra gente porque a gente só quer ver o que vai aparecer na nossa câmera. A gente não quer ver outras informações do cenário, a gente só quer ver o que tá dentro da nossa câmera, o que vai aparecer no nosso vídeo. Aqui, olha só, como tem várias opções aqui, eu vou fechar isso daqui porque eu não vou movimentar nada aqui. Isso daqui é só para visualização. Então, se eu vim aqui com o mouse aqui no cantinho, olha só, eu consigo estar clicando e fechando isso daqui, arrastando para o lado, ele vai fechar esse painel. Como esse painel vai ser só para visualização, então eu preciso ver ele renderizado. Mas como que eu faço isso? Olha só, eu posso simplesmente puxar aqui pro lado e apertar aqui para mim poder ver ele renderizado já com as texturas reais. Ou pressionando a letra Z, eu consigo estar vendo essas opções aqui. Como a gente tem 2 painéis, eu preciso vir nesse painel aqui, com o meu mouse nesse painel, apertar a letra Z aqui para me dar as opções para mudar nesse painel. Se eu venho no outro lado aqui, no lado direito, e modifico por ali, a gente vai estar modificando naquele painel. Nesse caso, olha só, a gente quer ver em tempo real, a gente quer ver renderizado. Então eu aperto a tecla Z e coloco aqui em renderizado. Agora pronto. Essa daqui vai ser a nossa câmera onde a gente vai estar visualizando o que a gente está fazendo, beleza? Para me tirar essas opções aqui, eu posso vir aqui, olha só, clicar aqui e clicar aqui para tirar todas as informações, para ficar só a nossa câmera mesmo. E agora a gente pode estar trabalhando aqui, olha só. Isso daqui a gente não vai deixar os dois renderizados para não travar muito. Então esse lado aqui a gente vai deixar ele em sólido, para a gente poder só estar vendo os nossos materiais ali mesmo. Olha só, eu posso vir aqui movimentar eles, posso diminuir a escala, posso rotacionar eles também. E assim a gente vai construindo o nosso cenário, beleza? Eu vou adicionar uma textura aqui só para a gente poder ter uma visualização, beleza? Ao invés de eu vir aqui nesses painéis e abrir a textura aqui, eu simplesmente vou criar mais um painel aqui, olha só. Eu vou clicar aqui embaixo aqui e subir e pronto, a gente tem outra viewport. Mas a gente não quer mais uma visualização. Se a gente clica aqui, vai ter várias opções, olha só. Como o 3D Viewport, que no caso são essas viewports aqui. E tem o Image Editor, o V-Editor, Compositor e tal. Nesse caso aqui, a gente vai clicar aqui em Shader Editor.
E aqui a gente vai ter esses nós, olha só, esses nodes. Nodes é como se fosse as layers do After Effects, sabe as camadas lá? É a mesma coisa aqui, só que aqui é feita através de nós. Eu vou puxar essa opção aqui pro lado para aumentar a nossa visualização, olha só, vou arrastar aqui para cima. E aqui a gente tem esse nó aqui. Esse é um nó padrão, ele é a base para a gente poder estar criando aí nossos materiais, como plástico, metal, vidro, etc. Então ele vai estar sempre ali para a gente estar criando texturas, beleza? Eu vou estar alterando a cor dele aqui. Nesse caso ele está mudando a cor de todos os cubos, porque como eu só dupliquei esses cubos, eles estão com o mesmo material, né? O mesmo, entre aspas, preset ali de textura, entendeu? Então eu vou selecionar aqui esse outro cubo aqui. Vou vir aqui agora e duplicar esse material. Ou seja, agora esse cubo tem um material só dele. Então se eu movimentar ali, olha só, mudar a cor, vai estar alterando só a cor dele. Não vou me aprofundar nisso aqui para não ficar muita informação. Eu acho que eu já me aprofundei já. Mas beleza, olha só, vou duplicar aqui, vou mudar a cor para deixar os três com cores diferentes. E agora vamos supor que eu queira animar isso daqui. Vou arrastar minha agulha aqui no frame 0, aqui no início. Apertei espaço, olha só. Não está acontecendo nada porque não está animado. Mas agora vamos supor que eu queira animar um desses cubos. Eu posso selecionar o cubo e apertar aqui do lado para puxar essas opções aqui. Com a tecla I a gente vai criar o keyframe, entendeu? Então eu posso vir aqui em Transform. Aqui em localização eu vou apertar a tecla I e ele vai ficar amarelinho assim. Isso significa que o nosso keyframe foi criado. Olha só, aqui embaixo já apareceu o nosso keyframe aqui, ó. Eu posso selecionar ele com a letra G, eu posso arrastar ele lá para frente. E aqui no mesmo lugar eu posso movimentar ele, olha só. Se eu movimento ele para cá, por exemplo, aqui para frente, e eu dou play, não vai acontecer nada. Porque a gente não salvou esse keyframe. Então se eu seleciono agora o nosso objeto, movimento ele para cá, por exemplo, e vem aqui em cima e aperta a letra I de novo, olha só, ele ficou amarelo. Isso significa que o keyframe foi salvo. Olha aqui embaixo, o keyframe está salvo. Então se eu volto aqui no nosso frame 0 aqui e aperto espaço, olha só, tá animado agora. Ah, então toda vez que eu for fazer alguma animação eu preciso ficar clicando ali toda hora. Pô, que chato, né? Não, você pode simplesmente ativar essa opção aqui. E essa opção aqui, ela basicamente vai gravar o que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui eu posso movimentar esse cubo de novo aqui pro lado, olha só. Deixa eu movimentar ele para cá, vou rotacionar ele, ó. Olha só, ele criou automaticamente o frame ali, beleza? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, foi automático. O legal disso aqui também, olha só, que com essa opção ativada aqui, eu posso simplesmente apertar espaço e movimentar o nosso objeto, e olha só, ele vai criar vários keyframes ali do movimento que a gente acabou de fazer. Então se eu volto aqui e dou play, olha só. Por essa aula que vai ser só isso, só para você poder se familiarizar aí um pouco com a interface do Blender. Não se preocupe, é muita informação, você não precisa ter entendido muito agora, mas com as outras aulas você vai entender. Beleza? Agora é só para você ter uma noção ali das coisas, de onde está cada coisa e de como funciona. Conforme as aulas for passando, você vai entendendo mais, eu vou explicando melhor. E é isso aí, valeu!